que a gente vai falar de emagrecimento e emoção. E as nossas emoções influenciam direto ou indiretamente o processo de emagrecimento ou obesidade, né? Uma pessoa ansiosa acaba comendo muito mais, come muitas vezes, nem se dá conta, come sem estar com fome, não é assim? Quando a gente está deprimida, triste, a gente come, tem vontade de doce, tem vontade de farinha, tem vontade de bolo, não é desse jeito? Gente, existe um novo método que está chamando muita atenção porque está dando resultado, que é a nutrição comportamental, que pode auxiliar o paciente de modo mais profundo do que o paciente imagina, buscando entender o porquê do paciente ter essa busca, essa compulsão pela comida. Então, antes de começar a dieta, conversar sobre os porquês e depois sim planejar o que se come. Para conversar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje a nutricionista comportamental, especialista em nutrição clínica e bioquímica nutrição funcional, Tamara Hamler, tá certo? Certinho. Seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la, viu? Prazer é Senta meu. aqui pertinho de mim e a gente já começa a conversar sobre nutrição comportamental. Você sabe que eu sou filha de nutricionista, Uau! né? E a minha vida inteira minha mãe falava assim, que ela tinha que ser uma psicóloga ali para entender os porquês dos pacientes. Mesmo sem ter essa especialidade na época, ela já aplicava muito isso. Que bacana. E tem saber muita disso. ligação, né? Tem muita ligação, porque mexer na alimentação é algo cultural, é uma rotina da casa que, se você interfere, muda muita coisa. Então tem que ser algo delicado, tem que ter a compreensão do todo, né? Não adianta falar para comer lixia, aí você vai sair enlouquecida, nem é época de lixia, você vai falar, não, mas tá aqui no meu cardápio. Então, antes de saber o que o paciente está comendo, o porquê que ele está buscando excessivamente esse alimento, essa comida. Porque, no fundo, é um preenchimento, tentando preencher externamente algo que falta internamente. E o gatilho para bebida, para jogo, para comida, para drogas. Para drogas, para sexo, enfim, é o mesmo, que é aquele prazer imediato, que a comida efetivamente dá. Mas depois a gente entra num ciclo de frustração, porque cedeu de novo, comeu de novo, e aquilo acaba te deixando até frustrado, porque o ganho de peso acaba vindo, né? E aí você se olha no espelho, aí a sua relação com você mesmo que começa a mudar. Então é hora da gente parar para pensar primeiro nas emoções. Nas emoções. Agora você tocou um ponto interessante, né? De todo o contexto familiar. Muitas vezes a pessoa ela quer até seguir uma linha de alimentação saudável, mas ela não quer ser o diferentão da casa, né? E aí a casa toda come daquele jeito teoricamente errado, exagerado. Sim. E aí ser o diferentão também tem um peso emocional, né? Porque no fundo a gente busca o quê? A aprovação. Então, se eu fizer diferente, eu tenho o primeiro receio de não ser aprovado pelos demais e também a minha questão comigo, o quanto que isso vai valer a pena, quanto de resultado. Existem também as inquietações e as dúvidas dentro de uma conduta quando ela se inicia. Então, o que eu falo para o paciente é a comunicação. Tudo que é combinado, então senta no âmbito familiar, envolva todos, se tiver criança, pode deixá-las participar também e coloque objetivos, porque tudo que a gente faz como rotina já está especificado, a gente não fica refém. Então, por exemplo, um fast food. Você está atrasado e você não almoçou e tal. Quer dizer, aquela é uma resposta rápida, né? Uma reação praticamente. Se ele tiver uma vez a cada 40 dias, se tiver num programa, você já sabe que ele está inserido. Você não fica privado daquilo que você gosta. Mas existe todo um contexto, toda uma programação para acontecer. Não vai ser assim, hoje foi, amanhã também, e aí, sabe, dia após dia você acaba entrando ali num ciclo ruim. Perfeito. No seu trabalho, a gente já conversou um pouquinho, você faz uma terapia, na verdade, para depois introduzir um novo método de alimentação, é isso? Sim, porque quando o paciente chega ao consultório, é um universo à parte. Então, toda a sua história de vida, todas as decisões que você toma hoje refletem em opiniões e a sua experiência própria de vida. Que cabe ao profissional
compreender. Então, eu vou entender qual é a melhor maneira que eu possa te oferecer uma estratégia. Então, como eu te falei antes, não adianta mudar tudo de uma vez, que isso não vai ser efetivo. E se for efetivo, vai ser durante pouquíssimo tempo. E aí vai acontecer o reganho de peso. E eu acredito que o que cansa é voltar sempre do mesmo ponto. Então, aquela tentativa, aí existiu emagrecimento, aí depois voltou a ganhar peso, voltou ao que é. Sabe, essas idas e vindas é que cansam, e aí chega um senso comum de que fala assim, isso aí não adianta. Aí a pessoa parte até para o pensamento de uma cirurgia, enfim, algo mais agressivo, acreditando que realmente isso vai fazer a diferença, quando tudo está aqui dentro. Quando o paciente passa por uma cirurgia, existe um período pós-cirúrgico, que a reprogramação é feita. E se não faz nesse período, existe o reganho de peso. Então, assim, quando chega, eu vou entender primeiro o contexto que você foi inserida. Existem pacientes que chegam e falam assim, ouvi a vida inteira que não se pode ter tudo. Então, essa seria uma crença, né? O pai ou a mãe, não por maldade, de modo algum, estou aqui julgando atos, enfim, mas não se pode ter tudo. Falar como forma até da criança escolher um ao invés de ter os dois, enfim. E aí esse adulto cresce, tá numa profissão que gosta, tá num relacionamento satisfatório, começa a ganhar peso. Quer dizer, autossabotagem. Alguma coisa não pode estar bem. Ou aquela crença de ter que limpar o prato. Quanto de comida é suficiente, né? A expectativa que a gente tem como adulto em relação a uma criança é um prato quase igual. Você vê um adulto montando um prato para a criança, a expectativa é que coma muito. Isso está dentro da gente. Então, quanto será que é necessário e suficiente para aquela criança? Faz sentido tudo isso? Claro, não, muito sentido, né? Muitas vezes a gente até coloca, sei lá, um doce grande, começou a ficar enjoativo, a gente não quer mais, mas fica com aquela coisa, não posso jogar fora, tem que comer até o fim, né? Eu até brinco, às vezes, eu falo, gente, tá valendo a pena? Porque no final das contas vai pro lixo do mesmo jeito, só que por outra via. Não é verdade? Tem que pensar nisso, porque às vezes você fala, não, tenho que ir até o fim. E acaba se fazendo mal. O meu maior aliado em casa são os tupperwares de vidro. Então, comeu, tá saciado? Guarda. Guarda tanto na geladeira quanto no freezer. O alimento no freezer dura até 3 meses. Então, assim, em algum momento ele vai ser útil. Não necessariamente precisa jogar no lixo. Mas fazer... Não, eu tô falando aquela que a gente já foi ali, né? Já foi o garfinho e voltou. Essa a gente não pode guardar, porque ali se a gente vai e volta na boca, contamina o alimento, Tem que valer cada caloria. Tem que valer cada caloria. E essa garfada aí já não vale, não. É isso que eu tô dizendo, que tem horas que a gente come sem estar gostoso, sem estar com vontade e vai até o fim por conta dessa crença de que não posso desperdiçar, né? Exato. E é aí que eu entro, entendendo o porquê. Então, às vezes, as pessoas fazem sem saber, não é consciente isso. Eu sei que eu fui criado deste modo. A gente vai despertar esse conhecimento e começar essa jornada maravilhosa. Agora, Tamara, é muito comum na conversa com as amigas e amigos a gente detectar os ansiosos desesperados por doces ou os deprimidos desesperados por doce. Qual a relação que tem dessa emoção com açúcar? Então, existe uma resposta hormonal da satisfação, né? Então, quando a gente come uma quantidade de carboidrato um pouco maior, existe um bem-estar, mas ele é momentâneo. Então, a proposta que eu faço para o paciente é sempre assim: a gente está trocando um prazer imediato por algo a médio e longo prazo. Então, assim, estar consciente naquele momento da ação e dizer não, para quê? Para você estar bem consigo mesmo, diante de um espelho, nas roupas que escolhe vestir, no bem-estar, na disposição, enfim, seja o que tenha sido o objetivo final. Então, é sempre uma troca, porque se essa conversa não existe, a tendência é a gente ver como uma perda. Ai, tá vendo? Eu não tô comendo isso aqui. Quero ver o resultado que vai dar na balança. Então, fica aquele conflito dentro. Então, quando você opta, eu não vou consumir isso agora, para ter um prazer a médio e longo prazo, na sua cabeça já veio também uma satisfação, não ao mesmo nível hormonal, mas já começou um processo de mudança, esse mindset, né?
esse olhar sobre o que Então é está legal a gente ter esse acontecendo. objetivo bem claro na nossa cabeça, Sim, né? traçar metas, não ficar algo solto. A gente traça não objetivos em peso, porque aí pode ser uma pressão a mais. Em uma semana você tem que eliminar 2,5 kg. Meu Deus, se eu não fizer isso, eu nem vou voltar no profissional, porque não digo esse objetivo, mas um objetivo assim, escrever o que se come, para ter consciência, porque muitas vezes a gente come andando, come no carro, come na frente da televisão. Opa, será que esse alimento está sendo percebido? Será que o meu corpo está reconhecendo como combustível? Então, começar a notar esse processo de conscientização, volumes, água, velocidade que se come, quantidade. E aí a gente vai evoluindo. Perfeito. Dessa forma, parece que vai ficando tudo mais claro. A gente fica até com a ansiedade mais baixa, né? Da vontade de pensar a longo prazo. Agora, existe alimento correto para cada tipo de momento? Por exemplo, horário? Ainda tem aquele conceito de comer menos à noite, se alimentar melhor de manhã? Como é que é? Isso depende da rotina de cada um. Então, tem pacientes que fazem jejum intermitente, então a quebra do jejum é sempre importante ser com proteínas de alto valor biológico. Então, não se quebra um jejum com carboidrato, por exemplo, que a insulina vai lá para cima e acaba não sendo proveitoso o que se fez. Mas depende, existem condutas de atleta que a gente põe carboidrato à noite, enfim... Cada paciente tem uma dieta, não tem jeito. Às vezes me aborda e me pergunta, mas você é nutricionista do quê? Assim, é paleo, é low carb, é comportamental? Eu falei, bom, eu vou entender a rotina do paciente, talvez eu não me enquadre em nada disso, mas o paciente vai sair com uma rotina única, que é a rotina dele. E eu faço questão de prescrever na hora mesmo, junto, porque aí a gente vai trocando. Então você vai me falando, isso daqui tudo bem, é possível ou não, né? Eu queria saber, eu vou fazer uma primeira pergunta, hein, gente? Acho que vale para todo mundo. Açúcar vicia? Açúcar vicia. Ele age no cérebro no mesmo ponto que a cocaína. Olha isso. Eu tô com esse problema, viu? A Michele aqui da culinária, ela tá trazendo todo dia doce. Hoje não é doce, hoje é bacalhau. Mas todo dia doce. E eu tô ficando cada vez mais formiga. Eu tenho uma boa notícia pra te dar. A papila gustativa, que é a célula da língua, ela tem uma vida de 14 dias. Então, se você ficar 14 dias sem consumir o açúcar, você perde essa referência do doce. Então você rompe com esse consumo. 14 dias. 14 dias. Vence os 14 dias e aí depois você vai tirar de letra. Vamos fazer 14 dias sem doce aqui no Vida Melhor, então. Aí depois, quando você come o que comia antes, você fala, nossa, mas isso aqui tá... muito doce. Tá muito doce. Porque você desensibiliza. Que joia. Gostei de saber. Vou tentar. Nem que seja nas férias, né, gente? Que eu sei que vocês adoram um docinho aqui. A receita de doce sempre faz sucesso. Vamos lá, primeira pergunta. Meu nome é Sandra, tenho 34 anos, sou de São Paulo. Sou muito ansiosa, como compulsivamente, como rápido, não tenho o hábito de sentar na mesa, como no sofá e principalmente quando tenho algo para resolver. O que posso fazer para controlar esta ansiedade? Muito bem. O nosso primeiro passo é descobrir quando que foi o primeiro quadro e quando ela descobriu que o alimento poderia compensar esta ansiedade, sabe? Tem um paciente que foi ao consultório e ele teve um trauma com 9 anos de idade. Ele viu o tio sendo assassinado e ele paralisou naquele momento. E toda a vida dele ele tentou compensar aquele momento que ele ficou parado, porque ele se cobrava, ele não chamou ninguém, ele não agarrou na perna do assaltante, ele não gritou, enfim. Então, você olha essa cena e você traz isso à consciência, o que poderia cobrar de uma criança de 9 anos? Então, quando você reflete sobre isso, que é a programação neurolinguística, você ressignifica. E aí, ele conseguiu que essa ansiedade realmente não fizesse mais parte do dia a dia dele. Ele voltou, ele falou que a meta de 30 dias de vendas, né, que ele é vendedor, foram batidas em 4. Por quê? Porque ele deixou de lado essa ansiedade, começou a focar uma ação de cada vez, uma atitude, né? Que uma não influencia a outra. Que lindo então, trabalho. São casos.
Às vezes vai fazer sentido para um, vai funcionar da mesma forma para todos. São caminhos diferentes. Como eu falei, cada paciente é um universo único. Então, a gente vai encontrar juntas essa resposta do porquê. Qual foi o gatilho que despertou essa ansiedade? Perfeito. Você falou, já comecei a pensar na minha. Onde é que foi que eu resolvi que a comida era um bom conforto? Vez, que muita gente... Eu tenho isso, a comida às vezes é um conforto. Sim, eu mereço, não é? A frase, eu mereço, hoje eu posso. E a gente tende a subestimar, porque é só um pouquinho, é só um pedacinho, é só hoje. Então a gente meio que fecha os olhos, né, para esse boicote. E aí consome, e aí quando vai ver também, aquilo não te trouxe a felicidade que buscava, não te trouxe o efetivo conforto, porque gerou mais ansiedade. Aí se a gente vai largando, a coisa vai ficando desequilibrada, Sim. né? Próxima pergunta. Tenho depressão e com isso tomo muitos medicamentos que me fazem engordar. O que eu faço para perder peso? É a Ana, ela é de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Tá. Aí também, investigar a causa, quando foi que a depressão começou a ser desenvolvida, avaliar essa questão medicamentosa, porque o medicamento ele vai agir no sintoma e não na causa. Então, eu tenho uma opinião um pouco mais naturalista em relação a esse uso de medicamento. Vou tentar buscar com o médico dela uma conexão para que a gente discuta esse caso e busque realmente a melhor forma. Existem técnicas de diagnóstico, porque se faltam micronutrientes ou vitaminas no nosso corpo, isso pode ser refletido como fadiga e até mesmo depressão. Então, quando falta o combustível, a matéria-prima para o corpo, realizar todo esse metabolismo, ele vai ceder em alguma parte, e às vezes é a parte cognitiva, e vem, enfim, como um cansaço excessivo. Muito bem. Próxima, o que comer depois do jejum intermitente? Quais são os alimentos? É a Carmélia, de Buenópolis, Minas Gerais. Tá, o melhor alimento seriam proteínas de alto valor biológico. Então, você pode comer ovo, um omelete, você pode ir para uma refeição principal, que seria carne, frango. Se você for vegetariana, a gente pode optar pelos cogumelos, pelo feijão, ervilha, lentilha, próprio grão de bico, uma pasta Romos. Ixi! Tem bastante opção. Ótimo. Próxima pergunta, Maria Clara, de Jacareí. Ela diz, tenho 55 anos, ganhei muito peso após a cirurgia que fiz e a permanência em casa sem atividade alguma. Não posso fazer exercício por recomendação médica. Sinto muita fome à noite. E o que posso ingerir à noite que não vai piorar o meu ganho de peso? Ok. Ela falou que fez uma cirurgia, ela não falou qual, né? Aqui, enfim... Mas está sem mobilidade, né? Não pode andar. Uma hipótese seria que ela mexeu aqui nessa parte uterina. Bom, independente de qual seja o porte dessa cirurgia, à noite é sempre o interessante, uma proteína com uma gordura. O nosso cérebro, 65% da estrutura dele são gorduras saturadas. E durante 40 anos falou-se muito mal da gordura saturada, né? Fugiu da gordura. Não, é tudo diet, é tudo light. Então, a gente pode acrescentar uma gordura boa à noite, sim, porque isso vai garantir a saciedade, vai evitar com que ela fique comendo depois do jantar, sabe? Aqueles beliscos. E se ela demorar para dormir também, não tem risco dela comer de novo. Quem seriam? As oleaginosas, então castanhas, nozes, amêndoas. Eu daria uma sugestão com uma salada, com um pouquinho de nozes e uma carne. Maravilha. Próxima pergunta é da Selma, ela é da Bahia. Ela diz, para fazer dieta é necessário comer de 3 em 3 horas? Não. Para fazer dieta é necessário compreender a rotina do paciente e propor o que é possível que ele faça. Não tem mais essa regra de 3 em 3 horas. Regra, não. As coisas mudam, né? As coisas, graças a Deus, né? E a gente vai aprendendo, a gente muda também. Muito bem. Eu amei te conhecer, amei te receber. Volta mais vezes pra gente ir caminhando aí, aprendendo cada vez mais com a Tamara Hamler. Ela tá no site tamarahamler.com.br, tá aí no vídeo. Aí, você pode anotar.
No Facebook, siga Tamara Hamley. No Instagram, mesma coisa, Tamara Hamley. Seu consultório fica onde? Em Alphaville, São Paulo. Em Alphaville. Bom, para quem está em São Paulo, não é tão longe. Quem está em Alphaville, olha lá que privilégio, né? Vá. Mas muito bom. E você volta mais vezes aqui. Muito obrigada, tá? Foi uma Cláudia. alegria Tudo te de receber. melhor pra você. Obrigada para você também. Obrigada. Show. Tchau, tchau. Já estamos até no foco aqui, hein? Você tem um objetivo a longo, médio prazo? Você está se imaginando naquela roupa sem se sentir gorda, feia, fora de forma, tá?